Olá, nosso assunto hoje é sobre territórios, rede e urbanização. Atualmente, é bastante difícil imaginar que na maior parte da história da humanidade não existiram cidades. Os primeiros assentamentos humanos começaram a se formar por volta de 12 mil anos atrás. Naquele tempo, a localização das comunidades estava ligada essencialmente às condições naturais. De acordo com evidências arqueológicas, os primeiros assentamentos humanos mais densamente povoados e que estabeleciam troca entre si surgiram às margens dos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. É o chamado Crescente Fértil. Para compreendermos o que se passa nas cidades atuais, é importante entendermos como as sociedades se organizavam no passado. Mesmo em períodos diferentes, as sociedades demarcavam seu território com limites e fronteiras. No estudo de geografia, é necessário compreender o significado de território para entendermos a formação das cidades. Um território contém recursos naturais e é uma área onde uma sociedade exerce poder político. Portanto, era muito comum que as cidades fossem cercadas ou muradas. No Brasil, as cidades se formaram mais recentemente, por volta de 1500, quando os portugueses aqui chegavam. As populações indígenas que habitavam o território eram nômades, vivendo basicamente da caça e da coleta, ou seja, não viviam em cidades. As cidades são criações humanas, resultado do trabalho e do aprimoramento das técnicas usadas para transformar o espaço natural. As paisagens urbanas evidenciam características econômicas, sociais e políticas da sociedade que construíram as cidades ao longo do tempo. As cidades podem ser diferenciadas a partir de alguns aspectos. Um deles é o tamanho da população. Você sabia? As menores cidades do Brasil estão localizadas em São Paulo e Minas Gerais. A infraestrutura também diferencia as cidades. Podemos observar isso na oferta de serviços, como hospitais, escolas. Outra forma de diferenciar as cidades é observar o seu planejamento. As cidades planejadas são aquelas que tiveram sua construção estudada. Portanto, a construção de prédios públicos, habitações, praças e vias de circulação ocorreu com base em um projeto. É possível observar que em cidades planejadas as ruas possuem uma organização. São predominantemente retas e se cruzam de maneira a facilitar os deslocamentos de carros e pessoas, lembrando às vezes um tabuleiro de xadrez. Porém, a maior parte das cidades brasileiras não foram planejadas, sobretudo aquelas que tiveram sua origem ainda no período colonial. Nessas cidades, muitas vezes a expansão das casas se dava antes mesmo das ruas serem criadas. Posteriormente, quando eram feitos os arruamentos, já não havia muito espaço para implementar ruas retas ou largas. As cidades crescem. As grandes cidades do país, em algum momento, foram pequenas e, depois de um longo processo de crescimento, se tornaram as cidades populosas que são hoje. Podemos observar um crescimento horizontal e crescimento vertical nas cidades. O crescimento horizontal ocorre em decorrência da criação de novos bairros. O crescimento vertical ou a verticalização da cidade se dá pela criação de prédios. De forma geral, o crescimento da cidade gera diversos problemas socioambientais. Esses problemas, ao mesmo tempo, prejudicam os elementos naturais, como os rios e solos, e as pessoas. A poluição contamina os recursos naturais e pode gerar problemas de saúde. O descarte dos resíduos produzidos tornou-se um grande problema, porque diariamente são produzidas toneladas de lixo no Brasil. A coleta do lixo nem sempre é eficiente, assim é possível encontrarmos lixo acumulando nas ruas ou despejando em rios e córregos. Outro desafio envolvendo a questão do lixo é seu destino final. O descarte em aterros sanitários exige cuidados com o solo e o manejo dos resíduos, como aterramento regular e controle dos gases emitidos. Enquanto o descarte em aterros controlados e lixões não pressupõe ações que atenuem os problemas decorrentes do acúmulo do lixo,
como a poluição do solo e das águas pelo chorume. Outra questão problemática do crescimento das cidades é a ocupação de lugares inadequados para a construção de habitações, como terrenos inclinados e margem de rios e lagos, locais com pouca ou nenhuma infraestrutura. Essas situações são muito comuns em cidades grandes. A ocupação de terrenos impróprios e inseguros é consequência das desigualdades de renda social. Áreas com oferta de infraestrutura de qualidade têm um custo muito elevado e pessoas de baixa renda precisam recorrer a lugares mais baratos, por vezes inseguros, o que pode resultar em tragédia com perdas materiais e de vida.